Jornal Integração. Os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Marden Lopes. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, internautas. Boa tarde, ouvintes. E boa tarde, telespectadores da TV Atitude by Web. Bom, doutor, comecemos com uma notícia boa, notícia alvissareira. O estado do Ceará, segundo o Ministério da Educação, é o sexto do país em qualidade na educação, isso quando se refere ao ensino, às últimas séries do ensino fundamental. Quando tratamos das primeiras séries do ensino fundamental, o estado do Ceará é o primeiro do Nordeste. Duas colocações extraordinárias. Das 77 escolas melhor avaliadas no ensino público nos anos fundamentais, 77 delas são do Ceará. Pois é, o mar de ouvintes, internautas, telespectadores, nós estamos mexendo talvez no assunto mais importante de qualquer gestão, de qualquer estado, de qualquer país, de qualquer município, exatamente a educação. E o Ceará, surpreendendo muita gente, que vê no Nordeste sempre um sentimento de atraso, nós avançamos alguns pontos nesse quesito extraordinário que é a educação. Antes de aprofundar esse assunto, eu queria até fazer aqui para mim, não participei, infelizmente, do evento da nossa escola técnica, Adriano Nobre, da inauguração, ocorrida no dia 5. Ocorrida no dia 5 passado, do mês de setembro, mas era importante que a gente sempre fizesse aqui o destaque a esses eventos importantes. Quando acontece morte, assassinato, a gente às vezes fica repetindo. E um evento como esse, que foi um evento que nós gritamos aqui em prosa e em verso, brigamos muito, relutamos e de repente inauguramos. Então, para a nossa sociedade, para a nossa região, é um motivo realmente de muita alegria e com a presença aqui do ministro, Mendoncinha chamado, mas Mendonça intimamente Filho, o Mendonça Filho, e governador do estado, deputado federal Danilo Forte, deputado estadual Zezinho Albuquerque também participando, que foi um dos criadores da Escola Adriano Nobre. E para nós aqui, itapajenses, nós ficamos exatamente o centro do país, Todo o elenco principal da educação estava aqui no nosso município. Nós nos sentimos, com certeza, muito orgulhosos. E premiando, esse trabalho extraordinário que a Escola Adriano Nobre já vem desenvolvendo e vem ilustrando, e vem transformando o Itapajé num dos municípios de maior destaque na área educacional, também nacional. Isso é fantástico para nós itapajenses, que temos a alegria, temos a satisfação de ter essa escola aqui no município, do nosso município de Itapajé. E agora premiado com esse equipamento de primeira geração. Eu vi algumas fotos, vou ter até o prazer de me convidar para dar uma passada lá e conhecer. Fui convidado, claro, o deputado me telefonou no dia anterior para que eu viesse, mas eu tinha um compromisso inadiável lá em Fortaleza, e como estava muito bem representado aqui a inauguração, não sentiram a minha falta, e eu fui que senti a minha ausência nesse evento extraordinário para Itapajé. Então, queria também me congratular, parabenizar toda a sociedade que recebeu essa estrutura fantástica. Já está funcionando? Já está funcionando. Já. Pois é, então isso para nós é um motivo de muita satisfação, de orgulho. Parabéns aí à nossa companheira Silvandira, essa grande gestora que tem dado essa, e todos os professores, claro que a gente tem que elogiar em nome da Silvandira, mas todos os professores, todo o corpo docente, da
da escola merece os nossos maiores elogios e o nosso maior reconhecimento por todo esse trabalho que fizeram durante todos esses anos e que deverão fazer doravante, agora, né, numa estrutura bem mais moderna, bem mais acolhedora, né, e com certeza nós teremos ali pessoas, gênios saindo dali, se Deus quiser, para mudar, né, para fazer criações e inovações disruptivas para o mundo, não só para o estado do Ceará, para o Brasil, mas para o mundo. Bom, e chegar ao topo é uma tarefa dificílima, agora manter-se nesse padrão de qualidade é mais difícil ainda. Então, é uma tarefa permanente. É um desafio permanente. Exatamente. Muito bom, Marlon. Isso aí é fantástico, mas a garra, a dedicação, o amor que esse povo tem nos deixa mais ou menos tranquilo de que nós continuaremos nessa mesma linha, nesse mesmo viés de crescimento. E para a nossa sociedade não tenhamos nenhuma dúvida, este é o caminho, é a educação. Se nós temos assim alguma pretensão futura de crescer, de desenvolver, o caminho, a estrada só tem essa, educação. Os demais, me perdoe aí, mas são tudo consequência de uma boa educação. Claro que a gente não está aqui também querendo jogar assim, um peso excessivo nas costas dos professores, do núcleo gestor. E é evidente que manter-se em primeiro lugar, ano após ano, uma década, 2 décadas, é impossível. Agora, o que nós esperamos é que mantenha sempre esse padrão de qualidade e esteja sempre dentre as melhores. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí eu acredito que isso vai acontecer com certeza. Estaremos aqui torcendo e acompanhando com certeza e reconhecendo esse trabalho desse povo. Bom, e voltando à questão estadual sobre a educação, nós não podemos jamais deixar de reconhecer o trabalho feito pela vice-governadora, hoje vice-governadora Isolda Sela, que foi secretária de Educação. Secretária de Educação durante quase 8 anos. Que fez um trabalho extraordinário lá em Sobral. E que hoje Sobral é uma das escolas do Brasil, uma das melhores do Brasil, se não for a primeira. É a primeira do Brasil. 8,7. Empatada com outra escola do estado do Ceará, que é a escola... Não sei se é Brejo do Santos. Deputado Brejo Santos, exatamente. Exatamente, lá do Wellington Landim. Deputado Irapuã Pinheiro com 8,2. 8,2. Depois vem Brejo Santos. Brejo Santos logo ali próximo. 8,1. 8,1, pois é. Então, esses municípios que tiveram, né, esse pensamento de investir na educação estão começando a colher os frutos e com certeza frutos da melhor qualidade, da melhor estirpe, que é exatamente uma sociedade com uma boa educação. Isso não tem nada semelhante no mundo. A Coreia fez isso, né? Todos esses países que cresceram, que mudaram, né? Os Estados Unidos porque veio há muito tempo, mas a Coreia que exatamente na época, na década de 60, tinha mais ou menos o PIB semelhante aqui ao nosso, né? Proporcionalmente, hoje tem um PIB infinitamente maior graças a esse investimento. Mas para nós aqui já é um caminho, né? Nós já estamos enveredando por essa mesma trilha, que é a trilha do desenvolvimento através de uma boa educação. E dois dos maiores emergentes, apesar de haver ainda muita pobreza, e claro, sendo países os 2 mais populosos do mundo, que é a Índia e China, começa não, já de algumas décadas, investindo pesado na educação, criando uma elite intelectual que está aí na vanguarda do desenvolvimento desses países. Né? Apesar de ter 500 milhões de pessoas na área rural, com a educação baixa, eles se deixam, porque eles têm 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 300 tem 800 milhões de pessoas escolarizadas, já são 4 Brasis, só para você ter uma ideia. Perfeito. Né? A potência que eles têm de pessoas com um nível intelectual bem avançado. Bom, e o governo do estado, na época do ex-governador Cid Gomes, criou 2 projetos muito importantes para a educação. Primeiro, o SPAES, que é o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica. Com isso, o governo pôde criar políticas públicas voltadas
principalmente para as deficiências de cada Exatamente. Como é que você, cada área. Como é que você pode melhorar um investimento em um determinado setor se você não tem como avaliar? A primeira coisa que eu acho que a educação na nossa região, mas ainda tem estados que não aceitam. Olha que coisa triste, né? Não, isso aqui ninguém pode avaliar tal. Mas como é que você pode melhorar a qualidade se não conhecer, se não souber onde é que vai investir? Então, no Ceará o CID fez o segundo projeto. E é também muito da importante, idade certa, que é o né? PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa. Pois é, que era o que ele queria implantar na nossa pátria educadora, que infelizmente foi só o marketing, mas o CID tinha a fórmula, o CID tinha, né, o modelo, já tinha um know-how, o modelo para poder implantar. Só que teve aqueles problemas, infelizmente não pôde, e a presidente também vinha numa derrocada de uma política econômica desastrosa, e com a economia ruim, rapaz, nada consegue se elevar, né, infelizmente. Bom, e o município de Itapajé também teve um Crescimento razoável. Itapajé superou a meta na educação proposta pelo Ministério para o ano de 2015, porque nós estamos falando de resultados de 2015. Da mesma forma, isso para os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Da mesma forma, houve a meta foi superada também dos alunos de 6º ao 9º ano. Os alunos têm, respectivamente, notas 5,7 do 1º ao 5º e 5,1 do 6º ao 9º. Se nós considerarmos que essa é uma escala que vai a 10, ainda temos muito a crescer, mas já tivemos avanços. Pois é, isso aí a gente fica se conformando, mas é uma nota, de certa forma, aquela história, passando como cobra, se arrastando pelo chão. Não é bom para isso, né? Eu acho que nós vamos ter metas mais ousadas, ter aspirações maiores, vamos brigar por 7, por 7,5, por 8, por 8,5, como Sobral fez. Eu acho que precisa, e nós temos praticamente a receita para que isso aconteça, haja visto aí municípios como Sobral, Brejo Santos, Irapuã, Deputado Irapuã Pinheiro. Irapuã Pinheiro, quer dizer, municípios pequenos que de repente implantam um projeto, pegam uma boa secretária que tenha conhecimento, que se dedique, que mergulhe mesmo, vamos transformar e não vamos esperar também do dia para a noite, não, isso leva tempo, uma transformação. Agora, 1000 milhas começa com um passo, precisamos começar essa transformação e não vamos nos conformar com 5, não. Eu acho que quando 5, eu aqui saio arrepiado ainda. Eu preciso de 7, 7,5, 8, para que nós tenhamos, né, uma elite intelectual na nossa região. Cid Gomes, quando foi prefeito de Sobral, eu pude acompanhar, eu morei em Sobral um período, fazia faculdade lá, e nesse período o Cid era prefeito. E muitos universitários ganhavam bolsas de uma ajuda de custo para fazer a avaliação externa desses alunos da rede municipal. E qual era a grande meta do CID nos primeiros 4 anos de mandato? Qual foi a grande meta? Que todos os alunos deixassem a 5ª série sabendo ler e escrever e dominando as 4 operações fundamentais. Ele foi muito criticado por esse projeto, mas é uma meta tão pouco ambiciosa. Sim, aí a resposta dele era muito correta. Eu preciso fazer a base. Preciso primeiro firmar a base, para depois nós partirmos para outras disciplinas, seguinte, né? Claro, pensar no passo. E assim foi feito e o resultado está aí hoje. Pois é, né? Parabéns, realmente o CID tem nós temos essa dívida com o Cid Gomes, porque a visão dele na educação é extraordinária, foi extraordinária, e apesar, né, de não ter implantado nas 184 comunas interioranas do Ceará, mas eu acho que teve a vontade, porque às vezes ele deu suporte para as prefeituras. Às vezes, né? O prefeito, por uma visão política pequena, quer botar um parente, quer botar a sobrinha, a neta, a tia, não sei o quê, e termina complicando a vida dos alunos, da própria sociedade. Quer dizer, é uma coisa lamentável, mas acontece em grande número de municípios. Não, porque a educação eu prometi ao partido A, partido B, partido C. Cara, não é para ter partido, isso aqui era para ter
era para ser escolhido a dedo a nível, sei lá, do Estado. Era uma elite que vai ajudar os municípios a alavancar sua educação. Então, lamentavelmente, eu acho que por isso o Cid não conseguiu, né? Mas nos municípios que eles tinham grande influência, o que conseguiram colocar a sua visão, está lá em cima, 8, 7, 7,5. E você vê, nós estamos aí com 77 escolas, né, as melhores do Brasil. Do Brasil. Quer dizer, é um mérito extraordinário. Outra questão que eu nunca entendi relacionada às avaliações na educação, até porque são muito importantes, é porque os sindicatos, isso em todo o Brasil, sem exceção, porque os sindicatos têm tanta resistência na criação de uma avaliação nacional ou estaduais dos educadores, dos professores. Pois é o corporativismo, Marcos. Lamentavelmente, o corporativismo, ele leva a essa atitude. Porque, infelizmente, no corporativismo se nivela por baixo. Ninguém quer se nivelar por cima. E assim eles fazem na maioria dos sindicatos. Lógico que tem as exceções, respeito e elogio quando pensam diferente. Mas é importante que todos os professores tivessem um nível superior e não no nível inferior, embaixo, nivelando por baixo. Mas aquela história, não, mas tem, doutor, o importante é o resultado do trabalho do professor, que é alunos bem formados, com conhecimento e com transformação que nós precisamos fazer. Então, essa atitude de alguns sindicatos, ainda bem que não são todos, são alguns, eles... Eu posso citar aqui a PEOC, que corre léguas e léguas. Infelizmente, começando o nosso sindicato pela do nossa Estado querida APEOC, né? O que é uma tristeza, o que é uma lamentação. E as explicações, infelizmente, não convencem. Não, porque nós estamos aqui avaliando. E aí, por que não avalia? Por que nós não podemos? Mas, de certa forma, Marli, quando avaliamos o aluno, nós avaliamos o resultado desse trabalho. E se não está bom, é porque a educação não foi repassada da maneira correta. Então, lamentavelmente, apesar de não aceitar, mas nós estamos avaliando o resultado do trabalho do professor, que são os alunos, que nós estamos aí com essa estatística na mão, tendo exatamente o diagnóstico. Precisamos voltar para lá, para melhorar, como eles fazem aí. Nos Estados Unidos é interessante, em Nova York, rapaz, o que é feito em Nova York, você não acredita. Professores ensinando aqueles alunos que não alcançam uma determinada média, eles vão ser monitorados por professores particulares pagos pelo Estado, né, que no caso Nova York, para que eles consigam crescer, consigam acompanhar a sua classe. Quer dizer, é um tratamento personalizado. Olha que coisa, olha que compromisso que o Estado tem com o aluno, com a educação da sua região. Isso nos Estados Unidos é feito. Por que não aqui? Tem 5, 6 alunos que não se destacam, e o pior é que o professor não quer acelerar porque tem gente mais embaixo. Resultado, todo mundo vai ter que ficar na média de baixo, por quê? Porque o professor tem que nivelar por baixo a classe. Isso não é bom. Precisaria alguém estar dando o quê? Está dando monitoramento, suporte, reforço para esses alunos, para que eles pudessem acompanhar os melhores e todos ficassem no patamar superior. Bom, e a LDB, ela impõe uma política pedagógica que eu considero equivocada. Você tem numa sala de 40, às vezes até 50 alunos, em que 3 ou 4 estão lá sem compromisso nenhum, acho que talvez problemas em casa, familiares, e chegam na escola simplesmente para atrapalhar o aprendizado de quem quer. E a LDB, ela orienta esses alunos não serem retirados para uma outra classe, uma classe em separado, uma classe especial. Eles têm que estar junto dos outros, atrapalhando o desenvolvimento dos outros. Usar aqui da palavra mais popular que me vem à cabeça, atazanando o juízo do professor, que não pode dar aula, e a LDB orienta que essas crianças não sejam retiradas de sala. De certa forma, seria uma certa, para eles, uma discriminação. Mas aí se coloca a história de um tratamento, um atendimento, acompanhamento psicológico, perfeito, individualizado. Exatamente, personalizado. Eu acho que está faltando alguma coisa aí para que a gente possa sonhar alto, pensar
nesses patamares que Sobral alcançou, Irapuã Pinheiro, Brejo Santo, que eu acho que deveria ser a nossa nota no estado do Ceará. Perfeito. Bom, doutor Bastos, falemos agora também de uma notícia boa. Nosso grande Carlos Ribeiro, o diretor do SAI, nos concedeu uma entrevista ontem, foi ao ar no Jornal Integração de terça-feira, e ele, sensível a muitas reclamações da população de Itapajé quanto à falta de água nas torneiras. O SAI precisou fazer um abastecimento em regime de racionamento, porque 2 pontos de captação se exauriram, que é o ponto de captação do Sítio Frade e do Pau Ferrado, e hoje o SAI conta apenas com açude de Pulzinho. E nós, infelizmente, ainda não temos a nossa tão aludida, tão sonhada adutora. Mas o Carlos Ribeiro tentou mais uma solução caseira, que foi a instalação de novos motores, um novo motor, uma nova bomba. É um acelerador, né? Exatamente, com turbinas bem mais potentes. Perfeito. E isso acelera, dá mais velocidade. Dá mais vazão. Dá mais velocidade à passagem da água. E ele conseguiu aumentar essa captação de 170 metros cúbicos hora para 238 metros cúbicos hora, o que é capaz de suprir a necessidade da população da sede do município, ainda com sobras, já que a sede do município consome cerca de 220, 225 metros cúbicos hora. Nós, inclusive, recebemos informações hoje pela manhã de que talvez até sexta-feira ou no final de semana, toda a sede do município esteja completamente abastecida. Por quê? Por que isso não aconteceu ainda? Com a substituição de equipamentos, houve uma descarga, houve um esvaziamento da rede. E para que haja novamente a recarga, tem que haver alguns dias para que toda a rede esteja recarregada. Mas o Carlos Ribeiro garante que até o final dessa semana, toda a sede do município vai estar plenamente abastecida. Bom, louvável aí a atitude do Carlos Ribeiro, soube que ele foi até a Sabesp, né? Ele, inclusive, empresa, já trabalhou, né? Empresa onde ele já trabalhou e deve ter um dos mais modernos, né, equipamentos do Brasil e do mundo. Porque Sabesp é São Paulo, não resta dúvida. Então ele foi lá buscar conhecimento e trouxe essa inovação que, de certa forma, vai suprir a nossa deficiência, né, que nós precisaríamos mesmo, era de uma boa adutora, né, que foi prometido, está prometido e estamos aguardando, e não é tão cara, diz que é menos de 3 milhões, 2 milhões e 600 mil. 2.700 mil aproximadamente. Já foi licitada. Há quase 2 anos essa adutora. Há 2 anos foi licitada. Então é coisa muito pouca aí para a gente ter esse sonho realizado. Inclusive, na visita do governador, o Carlos Ribeiro teve a oportunidade de conversar rapidamente com o Camilo Santana. E o Rude Cascais fez também um pedido aqui ao governador e ao Danilo Forte também. Acho que todos, por falta de pedido, por falta de pedido não foi. Pois é, mas eu queria fazer aí uma ressalva. Eu sempre, quando falo em água, rapaz, eu sempre penso no futuro. E estou dando aqui uma olhada no mapa do Ceará e vendo a tristeza, a desolação que os nossos mananciais, os nossos reservatórios hoje estão. Né? Nós temos aqui a nossa região aqui do Curu, a região ali do Iamuns, a própria metropolitana ali do nosso Castanhão, onde abastece ali a nossa região metropolitana de Fortaleza, com 6, alguma coisa por cento, né? Isso é preocupante. E aqui nós, de certa forma, fomos abençoados, né? Nós tivemos aqui uma bênção que chegou a mais de 60% do nosso reservatório. Mas isso não nos dá o direito de estragar a água. Eu quero sempre não esquecer de lembrar, cada gota d'água nossa tem que ser racionalizada para evitar desperdício, evitar canos, né, quebrados, ou seja, sejamos extremamente preocupados com esse problema d'água, porque passa todo o Ceará e nós, por um motivo, né, especial, não estamos passando ainda. Mas é bom a gente sempre ter essa precaução, essa preocupação com o futuro. A água, como disse, e aqui vou sempre repetir,
vai ser um bem mais precioso que nós podemos imaginar. Então, é 238 metros cúbicos por hora, mas nós não vamos ter o direito de fazer nenhum desperdício. Vamos continuar no nosso racionamento, vamos evitar perdas de qualquer natureza, seja uma torneira, né, pingando, seja uma descarga mal acondicionada, enfim, sejamos sempre fiscalizadores das nossas possíveis ralos de desperdício d'água. Pois não, Marley? E o combate ao desperdício, ele dá de duas formas. Ou você aumenta a tarifa penalizando a todos, Perfeito, inclusive aqueles que fazem o uso racional, ou você impõe a multa apenas àquele que desperdiça. Perfeito. E o SAI está fazendo isso. Pois é, então... A multa para o desperdício é de R$200. E essa multa pode ser aplicada mais de uma vez. Perfeito. Né? Aí é muito importante, né? Embora a multa não se transforme em água. Mas as pessoas, infelizmente, só pensam quando mexe no seu órgão mais importante, que é o bolso. Então, é válido aí a atitude do SAI e válido aqui a nossa recomendação. Poupem água, economizem, racionalizem o uso, porque é um bem que está em dificuldade de conseguirmos. Ok. Bom, doutor Bastos, quero fazer aqui um registro também. O município de Itapajé, desde o dia 5 de setembro, tem um novo titular na Delegacia de Polícia Civil. Trata-se do delegado Alceu Viana, ele que ingressou há pouco tempo nos quadros da Polícia Civil. Essa é a primeira delegacia que ele assume, a de Itapajé, e já com o desafio de trabalhar com uma delegacia sem a estrutura necessária e sem o contingente de servidores necessário. Apesar disso, ele está otimista para fazer um bom trabalho no nosso município. Ok. Alceu Viana. Seja bem-vindo aí, Alceu Viana. Diz que é um jovem, eu acho que nós temos que acreditar na juventude, né? E na coragem, na ousadia, na determinação, porque vai precisar muito, lógico, exatamente por causa dessa nossa carência que você relatou, não só de estrutura, mas como de pessoal. Então, é necessário, o doutor Alceu, um esforço redobrado, porque temos aí muitos crimes que ainda não foram elucidados, se eu não me engano, né? Você tem ideia, Marley, você lembra nós estamos com quantos crimes hoje, o Rafael aí, o homem? 11 assassinatos nesse ano. 11 assassinatos nos 8 meses e 10 dias. 9, não chegaram a 9, 8 meses e 14 dias, né? Nós estamos... É uma média, ainda é uma média menor do que a do ano passado. Menor do que do ano passado. Quer dizer, um bom sinal, aquela história. Na época, em setembro, estávamos com 22. No ano passado, 2015, pois é, então estamos com 50%. Agora, isso é importante porque no Ceará todo, eu vi uma reportagem do Camilo, do governador, exatamente ele falando da redução dos crimes de morte no estado do Ceará. Isso, logicamente, deva-se a esse trabalho que o governador está fazendo, sem dúvida nenhuma, né, que é o Ceará Seguro, alguma coisa assim. Ceará Pacífico. Né? E com certeza também a impunidade sendo, né, diminuída, reduzindo a impunidade através da elucidação dos crimes. Porque quando você tem crimes onde somente 3 ou 4% são elucidados, isso é um estímulo ao crime. Mas na hora que 70, 80, 90, 100% dos crimes são elucidados, pois não, mano? Só uma retificação que o Rafael me passa, foram 22 durante o ano todo, né, Rafael? Até outubro, 26 durante todo o ano. Até outubro do ano passado já tínhamos 18. 18 e esse ano 11. Então, uma diminuição de 50% aproximadamente. Depois a gente vê aí o percentual. Mas uma redução de 7, né? 7 representa 40%, em torno de 40% a menos. Importantíssimo, não resta nenhuma dúvida. Toda redução para nós é muito válido e muito importante. E, logicamente, devemos reconhecer o trabalho da polícia, o trabalho preventivo do Ronda,
né, e do POG. O POG que também tem, apesar das dificuldades que eles enfrentam, temos que reconhecer o trabalho, né, profícuo e preventivo, importante dizer, preventivo, né, da nossa área policial, né, que é o POG e o Ronda, que está, logicamente, contribuindo para essa redução do número de homicídios em nosso município. E ninguém pode esquecer, apesar do mal-estar, da relação que não é, que até certo ponto é tem se transformado numa relação conflituosa nos últimos tempos, mas os investimentos do governo do Estado nas forças de segurança nos últimos 10 anos tem sido um investimento significativo, um aumento significativo, substancial do efetivo policial, de equipamentos, viaturas. Claro que ainda tem que se avançar muito na questão salarial, outras questões que dizem exclusivamente à vida profissional do trabalhador da segurança pública. Mas já avançamos muito. Investido muito, não esquecer a área de inteligência também. Que tem a Polícia Civil ainda precisa de investimentos muito profundos. A título de conhecimento, Marde, aqui nós tínhamos umas câmaras, elas estão funcionando, estão acompanhando, estão monitorando alguma coisa. Eu lembro que houve um investimento em câmaras. No central de monitoramento. No central de monitoramento, porque isso aí faz parte da inteligência. Agora, se alguém acompanhar. Porque se colocar lá e ninguém olhar lá no computador, então é mesmo que você colocar dinheiro no mato. Bom, nós vamos então seria interessante, Omar, que depois você fizesse... Exatamente. Saber o que é que houve, que fim levou. Se continua, parabéns, é importante que isso aí, inclusive, tenha alguma contribuição. Né? Nos países que caíram o índice de criminalidade, uma das atitudes, uma das ações foi exatamente o monitoramento através de câmera, mas o monitoramento acompanhado. Né? Não adianta eu botar uma câmera ali no centro, aí chega um cara de uma briga, uma discussão, e eu não consigo mandar ninguém na mesma hora, até para antecipar, porque a briga é a discussão que antecede, né, a um possível dano físico a alguém. Se você, naquele momento, avisar ao Ronda, rapaz, tem uma briga lá no centro, no bar fulano, no bar cicrano, vai lá, evita, tira todo mundo e você evitou um assassinato. Então, é assim que as câmeras contribuem, mas se alguém estiver acompanhando e monitorando. Por isso eu queria que você me fizesse nós vamos esse acompanhamento. O Rafael já está aí incumbido dessa pauta. E tem outra coisa que nós falamos sobre o Ipuzinho, que me procuraram ontem e me pediram para falar. O que é que está sendo feito nos finais de semana? Estão transformando numa praia o nosso Ipuzinho? Está sendo usado para o lazer. Isso? É usado para o lazer e não há um controle, na verdade. Eu acho que aí falta aí a presença da própria COGÉ, aquela história de fazer o cercamento, o acompanhamento, né, a parte de vigia, como é que está sendo feito isso? É bom que a gente acompanhe para que a gente não transforme também num ambiente extremamente... Né? Inclusive, esse questionamento foi levado até os representantes da COGÉ em uma reunião que houve aqui no município, se eu não me engano, no mês de julho. E o diretor da COGÉ, o diretor regional da COGÉ, informou que, pelas normas da COGÉ, o açude... Responsabilidade? Não, o açude Ipuzinho, ele é de uso misto. Pode ser usado, claro, pode prioritariamente para abastecimento, mas pode também ser usado para o lazer. Para o lazer, agora, isso sem comprometer a qualidade da água. Pois é. Segundo eles. É bom saber, porque me reclamaram e eu tenho que... uma grande parte da população... discutir. Exatamente. Uma grande parte da população tem esse receio, não concorda, muita gente reclama. Nós temos aqui tido muitos protestos contra esse uso. Mas fica aí a nossa sugestão para que a gente aprofunde isso. Se não tem nem... Seria alguém, sei lá, puxar, no caso, não sei se puxa água para um balneário, porque de certa forma o Itapajé também tem essa carência de não ter uma estrutura de um balneário, alguma coisa parecida. Agora, a prioridade nossa é consumo humano. Então, vamos ver se dá para conciliar. Se der, eu fico aqui torcendo e aplaudindo. Agora, se não for, vamos dar prioridade, sem dúvida nenhuma, ao consumo. Mas se existe essa grita
de uma grande, né, número de pessoas, é bom a gente aprofundar aí a pesquisa, viu? O Marden, Rafael, o pessoal da COGÉ, e até pedir uma circular comprovando isso, para que a gente não fique aqui na dúvida, sem dar essa resposta ao nosso ouvinte, ao nosso. Inclusive nessa reunião que houve aqui, o representante da COGÉ, ele informou que, pelo fato do açude estar, naquela época estava com um volume acima de 70%, estava com 60%, não havia risco de contaminação da água por conta dos banhos. E claro que essa água é filtrada, há um tratamento, mas a população ainda assim fica receosa. Né? Pode ser que seja apenas o receio. Se não tiver problema realmente, né, na qualidade, a gente discute isso de uma maneira mais